igreja, amém? É uma alegria poder estar aqui, né, em casa. A gente vai em muitos lugares, mas a casa é a casa, gente. Esse ambiente que Deus nos proporciona aqui, ele é muito bom, muito família, né? É muito bom estarmos aqui. E eu estava em dúvida do que traria, né, da palavra. Tinha 2 palavras para ministrar. E eu lembrei de uma palavra que eu anotei. Eu fui numa certa igreja uma vez, e o tema da festividade é o que eu vou falar hoje. E a pessoa não falou nada do tema, fiquei tão revoltada que eu preparei uma mensagem e falei, eu vou falar sobre isso, porque é tão rico. Falei, eu vou falar, eu vou pregar, porque a gente às vezes se atém muito ao Antigo Testamento. Em alguns lugares que a gente vai, o pessoal fica muito no Antigo Testamento, contando aquelas histórias que a gente gosta de contar. É mais fácil pregar em cima de história. É mais fácil você falar de Ana, entendeu? Agora, quando você vem para o Novo Testamento é fundamentação, é doutrina. Às vezes não é muito fácil de falar. E essa palavra ficou muito no meu coração e eu vou trazê-la hoje para a glória do Senhor. Espero que, de certa forma, o Senhor venha movimentar o nosso coração pelo seu Espírito. E antes de começar a palavra de ler, que vai ser Efésios capítulo 4, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. O que vocês acham que é perdão? Podem falar. A gente não tem live, então fica mais fácil. O que é perdão, gente? É aturar. É aturar a pessoa que te fez mal, mesmo você não gostando dela. Mais alguém? É perder grande, porque eu que falo isso, né? É perder grande. Fala. Oi? É uma decisão. Sim. Ela é minha filha. Ela aproveita a oportunidade para pregar. É assim. Também, né? É isso. Mais alguém? Fala, Margot. Desejar o bem, mesmo que aquela pessoa esteja fazendo mal. Tem até a ver com o que o pastor leu aqui agora, né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E assim você amontou a brasa na cabeça dele. Porque a gente entende perdão assim, né? Essas coisas assim práticas. Aturar uma decisão, perder grande, como o Paulinho falou. A gente entende assim, né? Mesmo que a pessoa não te faça bem, você fazer o bem. Essa é a forma prática de perdão. Mas a forma que a Bíblia traz para a gente é um pouquinho mais profunda, que tem a ver com o que a Luli falou. Por que acontece? O que Jesus falou na oração que ele nos ensinou? Perdoa os nossos pecados como? Assim como. Então é da mesma medida. Então quando você já entra na questão de perdoar alguém, porque eu fui perdoado, Jesus ele coloca todo mundo no mesmo patamar. Não tem bom nem ruim. Todo mundo é ruim. Porque quem não tem pecado? Quem pode dizer que é melhor do que alguém? A gente pode, nosso senso de justiça pode falar, mas eu sou melhor do que um cara que está aqui vendendo, né? Eu sou melhor do que um pedófilo. Mas diante de Deus, quando Deus olha lá do céu e olha para toda a humanidade, o que ele vê? Todos pecaram. Pedofilia, venda de coisas que é errada, mentir, fofoca, diante de Deus é tudo pecado, não é isso? Então quando Deus olha, o que Deus olha? Um monte de pecadores. Não há um justo sequer. Quando eu entendo isso, eu perdoo. Quando eu entendo isso, eu aturo. Quando eu entendo que a graça que Deus me deu, eu tomo uma decisão, porque perdão não é uma coisa que eu vou sentir vontade de fazer. Ninguém sente vontade de perdoar. Hoje acordei feliz, vou perdoar todo mundo. Não. É uma decisão que a gente precisa ter. E quem é liberado não é a pessoa. Quem é liberado é você. É como se você tivesse com peso nas costas. Só que as pessoas, elas se colocam, elas fazem mal para as outras. Vou entrar agora numa outra questão. Elas fazem mal para as outras, aproveitam uma oportunidade dessa e marca o nome da pessoa lá, porque ela não tem coragem de ir lá e fala assim, me perdoa porque eu errei com você. Fala, Eliana. Exatamente. E biblicamente falando, perdão é você perdoar porque ele usou uma medida de perdão para você. Ele tirou você da onde você estava, da gente, né, da onde a gente estava, pegou a gente e fez a gente ficar bonitinho, que está todo mundo bonitinho, arrumadinho. Aí a gente chega aqui, tudo bonitinho, arrumadinho, e se acha melhor do que aquele que está lá.
E às vezes quem faz mal pra gente, é os da nossa própria casa. Quando eu postei esse versículo e vi aquele monte de enxurrada de versículo, quem Deus tocou? Quem Deus cortou? Eu fui ler pastor, o textão do pastor, eu fui ler o textão de Lully e eu fiquei com vergonha de mim. Às vezes, gente, a vida cristã, ela não é um glamour que as pessoas gostam de passar. Esse perdão, esse aturar, custa. Custa, e pasmem, custa mais para um, vou deixar a gente falar. Às vezes custa mais para um do que para outro, sabe por quê? Tem gente que tem um coração, não é dom do amor não, tá gente? Não existe dom do amor não, aproveitar para falar. Mas tem gente que é mais complacente. Não tem gente que é mais complacente, que é mais paciente? E tem gente que é mais estouradão, tipo Dudu, né? Mais assim. E às vezes a pessoa, eu me lembro muito de um processo que a Salete passou. Ela falava assim, eu não tô pronta para perdoar. Eu entendi porque ela não faz nada da boca para fora. Ela não queria fazer nada porque ela tinha que fazer. Ela queria realmente tomar uma decisão e essa decisão ser firme e tá aí para a glória do Senhor, de pé, para a glória do Senhor, liberou o coração. Gente, cada tempo é um tempo. Você entender que o perdão é porque Deus te perdoou, isso é para nossa mente é fácil. Mas não é fácil quando a gente tem que lidar. Perdão é perder porque você entende que Jesus perdeu por você. Morrendo numa cruz por pessoas como eu, como você, e liberou para que a gente entrasse no Santo dos Santos, então eu perdoo. E quando você perdoa, você libera outra pessoa. Você libera você, não libera outra pessoa. Você acaba liberando outra pessoa quando você vai na pessoa. Como esse caso da Helena, 1 ano e 2 meses depois, a pessoa fala assim, agora chegou a minha vez. 1 ano e 2 meses ficou lá remoendo. Quando a Helena chegou para ela, eu quero te pedir perdão. Quem perdoa é Deus. Isso é arrogância, gente. Quem perdoa, isso é arrogância. Isso é que a pessoa quer falar assim, eu não estou pronta para te perdoar, mas quem perdoa é Deus. 1 ano e 2 meses depois, a Helena colheu do fruto de uma palavra que foi liberada. E a gente precisa estar ligado nisso. Fala, gente, para a gente entrar na palavra. Quem quer viver em paz, quem quer viver em Cristo, vai ter que tomar essa decisão de... E aturar, Kátia, aturar entre aspas. Porque existem pessoas que são tóxicas para a gente. Não estou falando de marido, de filho, da nossa família, não. Existe a questão do perdão? Existe, mas você ficar convivendo também com pessoas que são tóxicas, não é verdade, gente? Eu estou falando mentira? Não tem gente que faz mal para a gente, são tóxicas, que às vezes levanta esse velho eu, como o Fernandes, né? Por quê? Perdoar, você perdoa, você libera, vive em paz. Mas não significa se eu ficar lá, vem aqui na minha casa, vamos tomar um café junto, pode deixar que eu apareça aí. Não vou ficar de convívio, porque me faz mal. Eu posso ficar perto? Eu posso ficar perto na medida que eu posso ajudar. Quando a pessoa já está me prejudicando, perdão tem a ver com isso. Jesus, aí o pessoal fala, mas Jesus andava com os pecadores. Gente, Jesus não andava com os pecadores andavam com Jesus. Eu vou ler ali que é mais fácil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Efésios capítulo 4, do versículo 1 em diante. Deixa eu ver assim, só até onde que eu vou? Porque eu vou até o 7. Só até o 7, do 1 ao 7. Porque a palavra já começou, Deus já está cortando as nossas vidas aqui, através da sua palavra. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo, ele está trazendo uma palavra assim tão profunda, porque a igreja de Éfeso, gente, essa igreja que a gente lê aqui, né, tem 6 capítulos. Essa semana eu estive lá na UFC, a gente falou um pouquinho sobre a armadura. É uma igreja que tinha passado por um avivamento tão maravilhoso, porque era uma igreja que ficava num lugar situado de muita idolatria,
de muita coisa errada. Muita coisa errada que estava na cidade, feitiçaria. E quando Paulo chegou lá, na graça de Cristo foi manifesta naquele lugar, as pessoas se converteram de forma estrondosa, um avivamento muito grande, de queimarem livros de feitiçaria, de acontecerem situações ali, realmente da manifestação de Deus. E aquela igreja passou por um momento de muita intimidade com o Senhor. Mas a Bíblia fala, lá em Apocalipse, capítulo 2, que essa igreja também se perdeu. Porque essa igreja, ela começou a trabalhar muito bem, a vir para fazer a obra, perseverava, era contra os nicolaítas, mas tinha perdido o primeiro amor. Então, diante de toda uma história, porque quando Deus olha para nós, Ele vê o nosso passado, presente e futuro. Deus, Ele vê tudo na nossa vida, Ele sabe como a gente está. A gente está vendo aqui agora, eu estou vendo vocês aqui agora. Mas quando a palavra de Deus, ela vem para nossas vidas, ela não quer que você viva o cristianismo hoje, aqui, agora só. A vida com o Senhor é uma vida progressiva. É uma vida que vai crescendo a cada instante. Se você estagna, já tem alguma coisa errada. Se você retrocede, tem mais coisa errada ainda. A vida com Cristo, na medida em que você vai entrando, se lembra daquela palavra que está lá em Ezequiel 47, das águas purificadoras? Que ele mediu, aí entrou, as águas estavam pelos tornozelos, ele mediu mais 500 côvados, a água estava pelos artérios. Na medida que ele entrava, as águas iam subindo, chegou a ponto dele nadar. A vida com Deus, ela não vai ser diferente disso. Por isso que existem medidas diferentes para cada um. E quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quem mais tem conhecido o Senhor, quem mais tem entrado na presença do Senhor, através da sua palavra, vai ser cobrado, porque Deus não vai ter em conta o tempo que dá ignorância, o que você não sabia. Mas eu não sabia que isso era errado. Agora, à medida que a gente conhece a palavra de Deus, é a medida que o Senhor vai te pedir. E foi isso que aconteceu comigo essa semana. Mas, Senhor, ela estava errada. Ela fez isso comigo. O Senhor não falou para mim assim, tá, o que você fez comigo? O Senhor não falou nada comigo. O Senhor só falou assim, perdoa, libera teu coração. Você está presa nela. Está te prejudicando. Está te trazendo peso. E a princípio eu nem achava que estava. Para mim estava tudo bem. E existem situações na nossa vida que a gente pensa que está tudo bem. Quando na verdade não está. Quando vem a palavra é água, a palavra purifica, ela vem como um divisor e ela vai falar para mim e para você. Vocês precisam rever coisas na tua vida. Quando Paulo começa no primeiro versículo, ele se coloca como preso, né? Ele fala assim, versículo 1, para fazer um favor, Lúlio. Versículo 1 diz assim, olha. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Paulo estava preso, foi a primeira prisão dele. Ele escreve Efésios, Filipenses na primeira prisão. A outra foi na segunda prisão que ele foi morto. Essa foi a primeira prisão. Ele se coloca como um prisioneiro do Senhor. Poderia não falar nada, poderia ficar lambendo ferida, poderia falar assim, eu estou aqui preso, preguei o evangelho. Quantas pessoas, você vê na carta de Paulo, que ele fala assim, traga-me João Marco, porque o latoeiro me largou. Você vê Paulo falando de pessoas que largaram. Gente, ser traído não é exclusividade minha, sua. Jesus foi traído. Vocês têm noção que Jesus foi traído? Vocês têm noção que Jesus, quando estava lá sendo esbofeteado, chegar para Deus e falar, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem? O próprio Deus encarnado naquela cruz tem uma atitude dessa e a gente fica aí sofrendo. Não estou dizendo para vocês, irmãos, que não doa. Não estou dizendo para vocês que é fácil a gente liberar. Por isso que está sendo falado isso hoje. Não é fácil liberar. É difícil. Mas ele fala assim, olha, eu preso. E no final das cartas ele sempre fala, fulano Demas amou mais esse século, o Alexandre Latoeiro me largou. E ele vai falando em outras cartas que pessoas que estavam pertinho dele, no final, gente, Paulo, quando ele foi acusado de ter colocado, né, como um cara que tinha colocado fogo em Roma, ele fala que ninguém foi lá para defender. Vocês têm noção do que seja isso?
Ele chegou lá diante do tribunal e tem as testemunhas de acusação. Não é assim que acontece? As testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. Não tinha de defesa. Ninguém foi lá para falar assim, não, não foi ele não. Nem para dar uma moral, né? Que a gente fala, né? Vou te dar um apoio moral. Vou estar lá contigo para te dar um apoio moral. Nem isso Paulo teve. Mas ele escreve sempre, andeis como é digno da vocação que foste chamado. Andeis como é digno da vocação que foste chamado. E às vezes a gente está vivendo uma vida de tanto mimimi, eu tenho falado isso esses dias, porque é tanto vitimismo. Existem dores que são profundas, existem depressões, gente, não estou aqui para falar que a depressão é do diabo, como as pessoas falam, depressão do... Não, a gente tem sofrido, muitos cristãos, servos do Senhor, têm passado por angústia, síndrome do pânico, angústias interiores, isso é inerente a esse mundo, faz parte disso aqui. Mas eu preciso entender que como chamada do Senhor, como eu tenho uma vocação, eu preciso andar dentro dessa vocação. E a minha vocação, no versículo 7 ele fala isso, não precisa botar lá não, Lúlia. Mas no versículo 7, na medida que cada um foi dado. A minha vocação é a minha. A vocação da Lúlia é a vocação da Lúlia. Da Neia é a dela. Mas a gente precisa andar como digno da vocação em que fomos chamados. Então eu não tenho mais, assim, eu não tenho mais como colocar desculpa e dizer assim, Senhor, eu não perdoo. Eu não perdoo porque já é a terceira vez que ela faz isso comigo. Se lembra de Pedro? Pedro é engraçado pra caramba, né? Pedro era muito comédia. Pedro chegou para Jesus todo empolgado. Senhor, então vamos lá, me fala aí. Quantas vezes eu devo perdoar? Porque diante dos judeus, eles liberavam perdão 3 vezes só para uma pessoa. Era na lei da tradição, 3 vezes. 3 vezes perdoava perdão. Pedro, querendo ser o sabichão, chegou para Jesus e falou assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele estava se sentindo, ele falou, cara, ele achou que Jesus ia bater no ombro dele. Ele falou, Pedrão, olha, tu aprendeu, Pedrão, é isso aí, 7 vezes. Porque na lei e tradição fala 3, não. Aí Jesus falou o que para ele? Não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490, né? Eu já fiz a conta uma vez. 490. Perdoar uma pessoa, 490 vezes. Pensa aí, gente. Pensa aí. Pensa se é isso que o Senhor tem... Mas vamos lá, pensa em você. Quantas vezes você já pediu perdão por algo que você continua fazendo? E eu continuo fazendo. O pastor falou de glutonaria, né? O pastor estava passando uma ontem que a gente foi comer um mocotó lá na Marlete, que ela fez um mocotó. Ela fez um mocotó e convidou eu, pastor, E a Luli foi lá, passou mal, comeu o bolo também. A gente come demais. A gente fala demais. A gente peca demais. E tá a gente lá diante do Senhor, Pai, eu quero te pedir perdão, porque eu pensei mal da Helena. Eu fiquei com raiva da Helena. Não é assim que a gente faz? Não é de você não, tá, Helena? Mas não é assim que a gente faz. Aí o Senhor fala assim, você tem que pedir, tem que perdoar também. 490 vezes. Andeis como digno da vocação com que foste chamado. Versículo 2. Com toda humildade e mansidão. Aí entra outra coisa. Quando a gente vai pedir perdão, o que faz a gente procrastinar o pedir perdão? É que a gente acha que está certo. Não é assim? Todo mundo, gente, é assim. Eu não vou pedir perdão porque eu estava certa. Ela que errou contra mim, ele que errou contra mim. Mas a humildade e a mansidão que eu fui chamada, que você foi chamado, faz você pegar o peso e liberar, porque está fazendo mais mal para você do que para outra pessoa. Se você for ver, se você foi realmente chamado pelo Senhor, se Deus realmente incomoda teu coração, você vai entender que quem sofre mais é você. Não é assim, Margarete? Quem sofre mais é você. Às vezes a outra pessoa não é que ela não sofra, tem gente que até sofre, mas o orgulho não faz ela ver. E quem
foi chamado em humildade e mansidão? Pode falar, eu. Nós que fomos chamados em humildade e mansidão. Se eu fui chamado em humildade e mansidão, eu aturo, né, Kátia? Eu aturo. Aí ele fala com longanimidade. Longanimidade é um ânimo longo, muita paciência. Eu fui chamada assim, você foi chamada assim, suportando-vos uns aos outros em amor. O suporte, gente, é isso aqui, olha. O suporte é um instrumento, como a gente tem as prateleiras da nossa casa, como a gente tem os pés da mesa. Ele não tem enfeite nenhum, ele só tem um objetivo. Ele é um suporte para segurar o que tem utilidade. Ele acaba não tendo muita utilidade, porque o que tem utilidade aqui é o microfone, não é verdade? A mesa, a gente não usa o pé da mesa, a gente usa o tampão. Mas se não tiver o suporte, a gente não vai ter utilidade nenhuma. O Senhor está chamando para a gente para ser suporte na vida dos outros. E, gente, esse ser suporte, até na hora que você pede perdão, foi o que o pastor leu aqui, lá que é a palavra de Romanos, que está lá em Provérbios. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque com isso você vai amontoar a brasa viva. Eu não entendi essa palavra. Eu fui pesquisar. O que é amontoar a brasa viva? Aí eu fui pesquisar. Esse brasa viva é o seguinte: quando você faz bem para alguém que te faz mal, ela fica com uma pulga atrás da orelha, como se fosse uma pulga. Essa brasa viva na cabeça é uma pulga atrás da orelha, que a pessoa fala assim: poxa, eu fiz tanto mal para ela, mas ela continua me perdoando. Eu pedi água, ela está me dando água. Eu estou com sede, estou com fome, ela está me dando de comer. Você bota aquela interrogação bem grande na cabeça da pessoa, que fala assim: tem alguma coisa aí. E com isso, você suporta, você serve de suporte. Você mostra um Cristo que perdoa, você mostra um Cristo que dá uma segunda, terceira, quarta, quinta chance, porque foi isso que ele fez com a gente. Nos deu todas as chances para a gente estar aqui. A gente não merecia estar aqui. A gente não merecia, não tem nenhum mérito em mim, você, que faça com que a gente ache eu deveria estar aqui, porque eu nunca fumei, eu nunca bebi. Gente, a gente já passou dessa matéria, né? A gente já passou do nunca fumei, nunca bebi, porque pecado, a gente é pecador, independente do ato em si, das atitudes. Nós somos pecadores. Pode virar, Lúdio. Aí ele vai falar: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Toda vez que eu manifesto esses atributos de humildade, mansidão, de suportar, eu estou proclamando algo. Por isso, gente, que o Evangelho de Cristo não é só uma coisa da fala. É uma proclamação que é feita a cada instante, quando você renuncia a tua carne, renuncia a tua vontade, renuncia o que você acha certo e você se expõe, como a Bia, ela leu aqui. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Eu não me envergonho. Aí eu pago um preço por isso. Mas toda vez que eu me posiciono, pode virar um monte de gente cancelar, no caso da internet. Vai te cancelar, tem gente que vai te cancelar. Mas outros vão se juntar também, porque estão chamados para esse mesmo propósito. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O liberar perdão traz isso para a gente. Traz um vínculo de paz que você a princípio sente, mas é algo que faz bem a todo mundo que está ao teu redor. É algo que faz com que Cristo seja proclamado. Aí ele vai falar por quê? Unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Por quê? Aí ele vai falar por quê. Porque é um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma esperança da vossa vocação. Pode virar. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aí para terminar, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Quando eu vivo o Evangelho de Cristo, quando eu vivo o perdão, que hoje a palavra, ela nem era sobre perdão, engraçado como Deus faz, né? Era sobre unidade. Mas quando eu vivo o perdão de Cristo, eu trago unidade. Quando eu vivo o perdão de Cristo, eu proclamo o que Cristo fez por mim naquela cruz. Quando eu vivo o perdão de Cristo, eu sou uma anunciadora das boas novas de esperança. E outra coisa que eu achei interessante também, dessa questão da unidade, é que a unidade, gente, quando você pega a unidade, é diferente eu sempre falo da batata, lembra?
do saco cheio de batata e do purê de batata. Né? Quem aqui é dona de casa vai saber do que eu estou falando. Às vezes você está com dinheiro meio curto, aí você vai lá no sacolão, lá perto de casa tem um sacolão assim, que vende às vezes uns legumes que não estão muito bons não. Né? Tá meio passadinho, mas você sabe que você pode comprar aquilo ali, você pega, aí você pega aquelas batatas, aí lá no saco tem umas batatas grandes, umas batatas pequenas, tem umas batatas que estão meia murcha, tem outras que estão começando a nascer, umas sementinhas, tem outras que estão meio podre. Não é assim? Aí você pega, dona de casa. Papo dona de casa agora. Você pega aquilo ali, você descasca, você tira a parte podre, você corta, joga fora o que não presta. Você pega aquela batata, você cozinha aquela batata, você amassa aquela batata, você coloca leite, você coloca um pouquinho de margarina. Há quem coloque creme de leite, não é verdade? Que fica bom. Há quem coloca um creme de leite. E quando você come aquele purê de batata, junto com arrozinho, com feijãozinho, olha o momento fome. Fica acebolado, a Lúlia não gosta. A Lúlia não gosta de figa. O que a gente gosta? Um bife acebolado, tá bom? Né? Uma linguiça calabresa. Quando você pega aquilo ali tudo, você não tá... Você quando come aquela purê de batata, você não fica pensando, ih, tem creme de leite, ih, tem batata podre aqui. Não tem. Tá tudo tão gostoso que você não sente mais gosto, porque quem cuidou, cortou. E Deus tem chamado a gente para viver essa unidade. Quem aqui não é batata podre, gente? Desculpa. Quem aqui não tem suas mazelas? Não é assim, gente, que a gente é. Uns mais estourados, uns mais comedidos, outros fingidos, porque tem. Não estou falando de vocês, não. Né? Do meio da gente, às vezes tem gente assim. Mas Deus pegou a gente, falou, vocês são meu povo, vocês são meus, um só Deus, um só Senhor, um só corpo, um só batismo. Vivam esse vínculo. Vivam isso. Vamos nos juntar, igreja. Vamos nos juntar para a gente viver esse perdão. Não é fácil, não. Talvez seja mais fácil para uns, mais difícil para outros. Mas quando a gente ajunta nossas brasas, quando a gente reparte o nosso pão, quando a gente derrama aquilo que Deus nos dá, aquilo que talvez seja difícil para mim fica mais fácil, porque eu olho o exemplo de vocês, eu falo, se a Cátia conseguiu, eu vou conseguir também. Se a Janaína conseguiu, eu consigo. Não é que eu seja menor ou maior, é porque como um corpo precisa caminhar junto. O que Deus ele quer nos levantar, pessoas comprometidas com o Senhor, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aí nesse restante do texto, eu vou pregar numa outra oportunidade, ele vai falar dos dons. A uns Deus chamou para isso, a uns Deus chamou para aquilo, a outros Deus chamou para aquilo, Deus chamou, foi chamando, a fim de que, para que todos nós bem juntos, ajudando um ao outro, chegamos à estatura de Cristo, cheguemos ao conhecimento pleno de Cristo. Mas hoje a gente vai ficar só no perdão. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. E a minha oração, a nossa oração, vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Que nos ajude a liberar perdão, nos ajude a ajudar aqueles que têm dificuldade, nos ajude a ter um coração com Ele. E essa música é muito bonita, ela fez parte da minha semana. E ela vai falar sobre o Jeová Jirê, o Jeová que provê todas as coisas. Quando a gente fala de provisão, a gente só pensa em comida, né? Engraçado. A gente só pensa em pagar as contas, dinheiro. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele provê o perdão, Ele provê a paz, Ele provê a alegria, Ele provê para nós oportunidade de exercer esse chamado. É um Jeová Jirê que tem nos dado todo o propósito nele, em nome de Jesus.